CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao CEAP. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do Evangelho. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. E o capítulo que nós vamos estudar, continuar, o capítulo 23, que tem como título Estranha Moral. E os itens a serem estudados são os itens de 4 até o número 6, que tem como título Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é o Leonardo, o trabalhador da nossa casa. No momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a Vaniele, que também é trabalhadora da nossa casa. E o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 174, que tem como título Pão de Cada Dia. Vou passar alguns avisos. E o primeiro é sobre o atendimento fraterno que nós temos na nossa casa, que tem como objetivo esclarecer os irmãos que chegam à nossa casa, sempre em busca de resposta, né, para as suas dificuldades, para as suas aflições. Então, a nossa casa tem uma equipe de trabalhadores para conversar, sempre oferecendo uma conversa fraterna com base nos princípios do Evangelho. Então, ao término da palestra, se alguém tiver interesse e tiver necessidade do atendimento fraterno, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Os cursos também no CEAP estão abertos. Eu faço sempre esse convite aqui, porque é através do estudo que nós conseguimos melhorar um pouco o nosso entendimento sobre a doutrina espírita. Então, ali no final, no fundo do salão, nós temos agora um cartazinho ali com todos os horários e todos os estudos da casa. Então, nós temos todas as obras de Kardec, obra de André Luiz, Dona Ivone Pereira, Leon Denis. Então, é só chegar ali, ver um horário e vir nos fazer companhia, vir estudar conosco, para que esse entendimento possa se fazer mais claro. Nós temos também a nossa livraria, que funciona sempre depois do estudo, a nossa cantina. E a nossa livraria está muito bonitinha e tem uma grande diversidade de títulos de livros espíritas. Eu gostaria de pedir, por favor, que desliguem os celulares ou ponham no modo vibra, para que o celular não toque no momento do passe, no momento da palestra, porque sempre que o celular toca, a nossa atenção vai para aquele toque do celular. E pode acontecer de quem está fazendo o estudo, está no momento do passe, da prece, e sempre a gente se dispersa um pouquinho. Então, se houver a necessidade de atender, não tem problema, pode ir ali fora, depois pode retornar, mas se puder, por favor, colocar no modo silencioso ou desligar, nós agradecemos. Eu vou iniciar a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, lição de número 174. Que traz para nós um versículo, Emmanuel traz para nós um versículo que está no Evangelho de Lucas, uma fala de Jesus. E essa lição de número 174 tem como título Pão de Cada Dia. Dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 3.
E Emmanuel fala sobre esse versículo da seguinte forma: já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo, à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivesse à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Então agora nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fechar os nossos olhos, pedir ao nosso doce Mestre Jesus, a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, ao nosso querido altivo, Dr. Herman Antônio de Aquino, que possam intuir ao Léo, a Vaniele, para que o nosso estudo, para que o estudo que ele está trazendo para nós, possa penetrar como semente em nossos corações. Que possamos ter o entendimento do estudo do Evangelho, mas que possamos também aplicá-los na nossa vida. Pedimos assim a espiritualidade amiga da nossa casa, a esses espíritos que fazem parte da coluna que sustenta o nosso SEAP, ao nosso Mestre Jesus, mas acima de tudo a Deus nosso Pai, a permissão para que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura do Evangelho, que do item 4 e 5, para que o Léo possa dar início ao estudo. Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e que te seguimos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua irmã, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais, e no século que vier, a vida eterna.
Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Eu vou passar a palavra agora para o Léo. O estudo vai até 10 para as 8. Bom estudo. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa noite de estudo do Evangelho. O capítulo 23 do Evangelho é um capítulo até que o título dele é diferente. Estranha moral. É um capítulo onde que, se nós não tivermos a capacidade de analisarmos o tempo que isso foi falado, analisarmos a língua da época a qual foi falado, o período que isto foi falado, nós achamos que Jesus entra em contradição. Esse capítulo, ele fala exatamente sobre todas essas situações que a história contradiz a mensagem do Cristo. Vamos entender um pouquinho sobre a mensagem do Cristo. Há 3.500 anos atrás, o povo hebreu foi libertado por Moisés. Naquela época, ainda se cultuavam as imagens, os monumentos, fazia-se o culto aos deuses, ao bezerro de ouro, ao Deus do sol, ao Deus da colheita, ao Deus da terra, do ar, do mar, e assim ia embora, como se a existência de vários deuses. Moisés, quando libertou o povo hebreu, veio trazer a mensagem de um Deus único, não vários deuses como a sociedade acreditava na sua época. Moisés teve um papel muito importante como um legislador, trazendo leis, trazendo ordens, trazendo organização para uma sociedade a qual de nada disso existia. Se eu quisesse matar, eu matava. Se eu quisesse roubar, eu roubava. Se eu quisesse pecar, eu pecava. E não existia nada que o proibisse nas leis. Quando Moisés liberta o povo hebreu, ele traz a unicidade de Deus e as leis para os homens. 1.500 anos após Moisés, nesse período, vários profetas, como eram conhecidos na época, anunciavam a chegada do Messias, que este seria o que libertaria a humanidade. Os judeus estão até hoje esperando este grande guerreiro. Na sua cabeça, nas suas cabeças, eles achavam que ele nasceria de um berço de ouro e destruiria todo aquele império romano que dominava na época. Mas não. O Messias, o Cristo, veio filho de um escravo, nascido numa manjedoura aonde se ficavam os animais. Há uma passagem na história do Cristo que, quando as crianças nasciam, elas tinham que ser levadas à sinagoga. E existia um profeta nessa época que ele era até um dos detentores de José, e o escravo. Ele havia vendido José para ir para o Egito e depois se arrependeu dessa venda e falou assim: não vou desfazer o negócio. E José casou-se com Maria e tiveram um filho. Só que esse profeta, ele teve um aviso de que ele seria
apresentado ao Messias, ao Cristo, que vários profetas já anunciavam nos tempos anteriores. E o hábito da época, quando a criança nascia, eram para ser levadas às sinagogas, como se fosse um batismo nos dias atuais. E a família de José, Maria e o pequeno Jesus foram levados a esta sinagoga. Chegando lá, este profeta olhou para aquela criança e reconheceu-a como o Cristo, o Messias, porque ele tinha recebido um aviso dos Espíritos que ele não morreria antes de conhecer o Cristo, o Messias. E assim o foi feito. Quando José leva na sinagoga, ele, assustado, olha para aquela criança e reconhece o Messias naquele bebê. E mentalmente pergunta: mas como? Nasceste em uma manjedoura, filho de um escravo, como conseguirá dominar o mundo e libertar as almas para a vida eterna? E o pequeno bebê, na presença desse profeta, aponta-lhe para o seu coração. O profeta pouco entende a resposta do Cristo. E posteriormente, nós temos na história da humanidade o exemplo que Jesus veio trazer para cada um de nós, que é unicamente uma palavra de 4 letras: amor. Jesus veio nos ensinar a amar. Jesus veio nos mostrar que todos nós somos irmãos uns dos outros, inclusive ele também é nosso irmão. Quando ensina para seus discípulos a oração, ele fala: Pai nosso que estás no céu. E todos nós somos irmãos uns dos outros. Quando pegamos essa passagem do Evangelho, se formos analisar ao pé da letra, ou pensamos, não foi o Cristo que falou isso, ou tem algo errado. Quando a mensagem diz abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Jesus veio nos trazer a palavra do amor ao próximo, do amor à nossa família, da nossa responsabilidade que cada um de nós temos com os nossos entes queridos, porque a nossa primeira responsabilidade é com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos filhos, com aqueles a qual Deus colocou no nosso ciclo de família para nós termos a nossa evolução espiritual. Só que depois de 2000 anos após o Cristo, chega a terceira revelação, a doutrina espírita, aquela que vem nos libertar e tirar a venda de nossos olhos para nós enxergarmos como seres humanos integrais. O que nós somos? Para onde nós vamos?
de onde viemos e o que estamos fazendo aqui. A doutrina espírita responde a todas essas perguntas. A nossa tão querida, abençoada doutrina nos esclarece para cada vez mais nós termos um sentido da vida, de viver, do bem viver, de sabermos viver e para sermos felizes. Eu sou um espírito em um corpo, não um corpo que tenho um espírito. A doutrina espírita, ela nos ensina que nós, seres humanos encarnados, nós somos compostos de três elementos. Três elementos: corpo físico, corpo fluídico, que é o nosso perispírito, e o nosso espírito. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Corpo físico, a nossa matéria. Essa matéria perecível que todos nós temos aqui na Terra. A matéria que tem uma data de validade. Desenvolve-se quando nós nascemos e termina quando nós morremos ou desencarnamos. Essa matéria é perecível, ela acaba. Uns vão viver 80, 90, 50, 70, 100 anos, mas o corpo acaba. O nosso perispírito é o nosso corpo fluídico que liga a matéria física ao nosso espírito. O nosso perispírito, ele é ligado ao nosso planeta Terra. Se nós somos espírito que estamos encarnando no planeta Terra, nós temos que ter um perispírito programado junto do planeta Terra. Esse perispírito, ele vai se depurando, vai se evoluindo, vai diluindo as camadas. Era como se fosse um corpo perispiritual. Corpo, perispírito e espírito. Nós somos um espírito imortal. Eu, nesta encarnação, estou com o corpo do Léo, mas eu não sou o Léo, porque na outra encarnação eu tinha outro nome, eu tinha outro corpo, e na outra encarnação eu tinha outro nome, eu tinha outro corpo. Bendita doutrina espírita que nos esclarece e tira a venda de nossos olhos para que nós possamos enxergar a reencarnação, o verdadeiro propósito de nós estarmos aqui na Terra. Aí vocês podem estar pensando: ah, Leonardo, por que você está falando isso? Porque primeiro a gente tem que analisar o título deste item 4. Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Será que o pai que está aqui na Terra, que me gerou, é o meu pai? Será que a mãe que me gerou é a minha mãe? Será que aquele filho que eu ajudei a criar e desenvolver o corpo é o meu filho? Não. Ele está meu pai. Ela está minha mãe. O meu filho está meu filho. Ah, Léo, mas como assim? Então eu não tenho responsabilidade com eles? Claro que nós temos. Mas se nós temos a consciência que nós somos espíritos imortais, que o nosso corpo físico é perecível e que o nosso perispírito ele vai se depurando, a verdadeira vida
não é a da carne. Aqui, nós estamos num pequeno período de existência. Imaginemos o nosso estudo para a formação profissional. Eu começo lá na alfabetização, depois vou na primeira série, segunda série, terceira série. Quando nós estamos encarnados aqui na Terra, é como se fosse uma sériezinha dessa. Os mais novos vão falar de ano, né? Eu sou da época da série, primeira série, segunda série, agora mudou tudo, mas imaginem se nós estivéssemos ainda no curso de alfabetização no CA. O CA que nós vivemos é a nossa vida ou é um estágio que nós vivemos? A nossa encarnação aqui na Terra é como se fosse esse curso de alfabetização. É exatamente um momento temporário e passageiro. Então, se nós temos a compreensão da doutrina espírita, que ela nos fala que nós somos espíritos imortais, milenares, não sabemos quanto tempo Deus nos criou. Eu tenho certeza que eu não fui criado no meu nascimento. O meu corpo físico foi, mas o meu espírito não. Meu espírito é imortal. 1000, 2000, 10.000, 20.000, 100.000, não sei. Não sei a minha trajetória. Eu não sei o que eu fiz no meu passado. Eu consigo saber o que eu faço no meu presente para modificar o meu futuro. Ninguém consegue modificar o meu passado. Eu consigo saber o que eu fiz no meu passado quando eu vejo as minhas tendências, quando eu vejo aquelas coisas que me dão prazer, que eu gosto de fazer, que eu tenho afinidade. Essa semana eu vi um vídeo de uma criança que respondia tudo sobre geografia, países, capitais, e assim, estava assim, como vocês explicam isso? Uma criança com 4 anos que sabia todas as capitais dos países, do mundo, todas as regiões, tinha país ali que nem eu sabia que existia o país, a criança com 4 anos respondia. Lembranças de vidas passadas, reminiscências. Se nós vivemos várias existências, essa existência é a nossa melhor existência, porque é essa existência que eu consigo me modificar, porque as outras eu não consigo mais fazer. Uma vez, a minha filha, eu tenho uma filha, ela tem 26 anos, às vezes pensam que é uma bebezinha, que às vezes quando eu falo dela, ela fala assim, pai, você fala para mim como se eu fosse uma bebê, para os seus amigos, né? Aí eu tenho um problema muito grande para dormir com mosquito. Aquele mosquito, aquele pernilongo no meu ouvido, aquilo, não consigo dormir. E aí ela comprou uma raquete, aquela elétrica, aquela que você pega o mosquito e torra ele, exatamente. Aí ela me chamou a atenção, ela falou assim, pai, você não só mata o mosquito, você faz a crueldade, você gosta de ver ele fazendo assim, zzz. Aí eu falei, Alice, para de história, e eu faço o quê? Quando eu fui matar um danado, um pernilongo daquele sem vergonha que estava, eu peguei e fiquei com o dedo apertado no botão. E eu falei, caramba, não é que esse barulhinho estava me dando prazer mesmo? De sair aquela fumacinha, daquele cheirinho queimado do mosquito? Hoje, nós estamos evangelizados, reunidos numa casa espírita, aprendendo a doutrina espírita. O que será que eu estava fazendo há 1000 anos atrás, ou há 3000 anos atrás, ou há 4000 anos atrás, quando não existia lei, antes de Moisés? Será que eu estava bonzinho, carregando o evangelho,
com o livro dos Espíritos, com a doutrina espírita em meu coração, ou com os ensinamentos do bem? Garanto que não. Então, eu não preciso fazer uma terapia de vidas passadas para saber o que eu fui. É só eu ver o que me dá prazer. O que te dá prazer? O que te compraz? O que você gosta? Começa a analisar isso dentro de você. A gente que é pai, que é mãe, a gente observa isso nos nossos filhos. Eu tenho um amigo que tem 5 filhos, ele fala assim: Léo, é cada um diferente do outro. É uma individualidade. Você pode educar, exemplificar, ensinar igual, mas cada um é um espírito com um histórico de vida completamente diferente, com vivências, com experiências, com dores, com acertos, com sofrimentos, cada um com a sua vida. Eu sou responsável pela minha filha, legalmente era até 18 anos. A própria lei do homem já diz isso. Agora imagina a lei de Deus. Ela é responsável pelos seus atos. Eu posso orientar, eu posso ajudar, eu posso mostrar o caminho, mas quem vai seguir, quem vai trilhar, é ela, como nós. Não somos nós que seguimos o nosso caminho? Não somos nós que trilhamos o nosso espaço? Não somos nós que caminhamos na vida, escolhemos o que nós vamos fazer? Às vezes escolhemos coisas certas, coisas erradas, nos arrependemos, recomeçamos de novo, seguimos uma outra jornada e assim prosseguimos a nossa vida na Terra. Então, queridos companheiros, bendita doutrina espírita, que ela vem nos trazer uma coisa que é para cada um de nós sabermos o verdadeiro valor que as coisas têm. O giz de cera da época do curso de alfabetização, hoje para a gente não tem valor nenhum, mas na época do CA tinha aquele valor, não era? Os nossos amigos espirituais e mentores olham para a gente da mesma maneira que nós olhamos para uma criança quando está sendo alfabetizada. Eu chegava para minha filha e falava assim: não bota o dedo na tomada. Não bota o dedo na tomada. Na casa da vovó, podia fazer tudo. Casa da vovó pode tudo. Primeira coisa que ela fez foi botar o dedo na tomada com a árvore de Natal. Tomou-lhe um choque bonito. Chorou gostoso. Eu falei assim: que bom. Agora você não bota mais o dedo na tomada. Quantas vezes nosso anjo da guarda, nossos mentores espirituais chegam para a gente e falam assim: Leonardo, você vai reencarnar. Tem certeza que você quer incluir isso no seu planejamento espiritual? A gente fala: não, quero sim. Doutora Erma, quero sim. Nós participamos do nosso planejamento espiritual. Aí, quando chegamos na Terra, vai tudo por água abaixo. Porque nós esquecemos? Não. Porque a zona de conforto é boa. Crescer dói, incomoda, mexe com a gente, dá trabalho. Então, é mais fácil eu ficar na minha zona de conforto. Sabe aquela história? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, não tem? Será que é isso que nós queremos para a nossa vida? Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. O filho não é meu. O pai que me gerou a vida na terra não é meu. A mãe que gerou a vida não é minha. É um espírito imperfeito igual a gente, que teve erros e acertos.
que aprendeu errando e que continua caminhando junto com a gente. Sou muito grato à família ao qual eu nasci, mas sei dos erros dos meus pais, como eu sei dos meus erros. Por isso que Jesus vem nos mostrar aqui, se nós queremos a verdadeira vida eterna, nós temos que aprendermos a darmos valores para as verdadeiras coisas que têm valores na nossa vida. Se o meu coração está no dinheiro, no carro, na casa, na ganância, em querer ter mais, o meu pensamento vai estar ali também. Eu não vou conseguir me libertar nunca da posição do materialismo, porque é sempre o ter, e esquecemos do ser, que é o mais importante. Então, queridos companheiros, Kardec vem nos alertar sobre nossa responsabilidade que nós temos conosco mesmo. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, como eu vou amar ao próximo? Como eu vou amar a Deus, que é nosso Pai? A nossa vida não é fácil. Quem falou que foi fácil? Não é fácil. Nós temos dificuldades, temos tropeços, temos quedas, mas temos o Evangelho para nos fortalecer e nos esclarecer. A passagem do Evangelho, quando diz aqui, para que nós nos libertemos da pseudo posse do que nós temos, do que é meu, da minha casa, do meu carro, do meu apartamento, do meu marido, da minha esposa ou do meu filho, nada isso é nosso. Tudo isso é passageiro e efêmero, porque nós não vamos levar. Nós não vamos levar. Se nós estamos aqui na terra de passagem, tem uma finalidade, tem um propósito de existência. Se nós não tivéssemos um propósito, nós não estaríamos reencarnados. Todos nós temos o objetivo de progredir. No capítulo 23, no item 6, Kardec vem nos chamar a atenção, no seu comentário, que a relação que nós temos que ter junto com os nossos não é de abandono, mas sim de darmos o verdadeiro valor para as nossas existências. Que valores são esses? Ele cita o exemplo do jovem que vai servir a sua pátria e se distancia de sua família para as obrigações militares. Este jovem deixa de amar seu pai e a sua mãe? Não, em nenhum momento. E é exatamente isso que nós temos que entender, que mesmo a gente tirando o véu da ilusão, da matéria no nosso pensamento, nós não devemos deixar de amar aqueles que nos trouxeram a vida, ou até mesmo aqueles que dependem de nós para viver. Tem um fato interessante. Essa minha filha Marrentinha, ela foi estudar fora, né? Na época, meu irmão ainda estava vivo e eu fiz todo o processo dela fora do país, que ela ia fazer uma universidade fora. Fiz a parte burocrática, fiz a parte de moradia, fiz a parte de documentação, de cidadania, tudo eu resolvi. E
Um dia desse, voltando para casa, meu irmão estava em casa junto comigo, ele passou em frente ao quarto da Alice e falou assim: por que tu deixa o quarto dela fechado, a porta fechada? Aí eu falei: para de história, que eu deixo a porta fechada nada. Aí ele fez de propósito, abriu a porta e botou assim, né? Quando eu passei pelo corredor, eu fui lá e fechei a porta. Aí ele virou para mim assim: eu sei porque que você deixa a porta fechada, porque na sua cabeça você ainda quer que ela esteja aqui. É difícil a gente se libertar daqueles que a gente ama. E eu parei e pensei e falei: caramba, não é que é verdade? Eu fazia isso inconsciente. Eu passava em frente à porta do quarto dela, eu fechava a porta, para na minha cabeça achar que ela ainda estava ali. Uma atitude que às vezes a gente faz por amar a pessoa, não signifique que nós não estamos amando, mas que signifique que nós temos que aprender a deixar os nossos entes queridos caminhar com as suas próprias pernas, aprender a viver, ter a sua experiência. Nem sempre o a gente falar para botar o dedo na tomada vai ser suficiente. Ela vai ter que tomar o choque para aprender que não tem que botar o dedo na tomada, para crescer, para desenvolver, para virar responsável, e nós aprendermos a nos libertarmos daqueles que nós achamos que são nossos filhos, maridos, irmãos, bens materiais. Nada disso nos pertence. Somos simples depositários. Nosso corpo é um empréstimo de Deus. Deus nos empresta o corpo para que nós possamos progredirmos, como um pai orienta e empresta ao filho um bem para que ele desenvolva e cresça. Deus, nosso Pai, nos quer o melhor para nós, mas não significa que Ele nos dê o que nós quisermos ou o que nós queremos. Ele vai nos dar o que nós precisamos para seguirmos a nossa vida. Todos nós, antes de reencarnarmos, nós fazemos um planejamento reencarnatório. Planejamento esse aonde estamos juntos dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, daqueles familiares que nos têm estimas, que nós temos afinidades, e desenvolvemos este plano para estarmos aqui na Terra. Não significa que a não lembrança deste plano, ele não esteja dentro de cada um de nós. Plano esse ao qual, muitas das vezes, nós somos orientados a não seguirmos, porque os espíritos nos orientam e sabem que muitas das vezes nós não iremos conseguir, mas nos é respeitado esse planejamento. Bendita a doutrina espírita que nos orienta e nos mostra como esse bem viver. Nascemos na família que precisamos nascer. Crescemos no local que precisamos crescer. Somos filhos do pai e da mãe que nós precisamos. O acaso não existe em nossa vida. Nada disso acontece a esmo. Há uma providência
divina maior em cima de cada um de nós. Imaginemos os nossos filhos se nós não tivéssemos o esquecimento das vidas passadas. Eu tenho um amigo que ele tem 3 irmãos, ele é o 4º. Ele falava assim para mim: Léo, eu vou falar uma coisa para você, porque eu sei que você é espírita, mas a minha irmã, ele é o mais velho, a minha irmã mais nova, quando nasceu, eu sempre tive vontade de esganar ela. O meu desejo era pegar no pescoço dela e fazer ela ficar roxa. Aí eu falei: caramba, tem certeza disso? Sempre tive, sempre. Aí eu perguntei para esse amigo e falei assim: por que você não fez? Aí ele falou: só por uma coisa que eu não fiz, porque minha mãe ia ficar muito decepcionada comigo. Espíritos altamente antagônicos, inimigos mortais, bendita reencarnação que traz um irmão do outro, mas o respeito pela mãe era tão grande que ele fala: eu só não fiz porque minha mãe ia ficar muito decepcionada comigo. Como se ele já tivesse feito aquilo em outras vidas e já sabia que esta atitude ia magoar tanto o coração da mãezinha, que ele fala: até hoje eu não suporto ele. Eu não consigo ficar no mesmo ambiente com ele. Não consigo viver junto com ele. Mas eu venci. Eu não o matei. E eu falei assim: mas desde quando começou esse pensamento? Tem com outros irmãos também? Aí ele falou: não, só com ela. Aí a gente começa a entender a passagem do Cristo, quando Ele nos ensina e nos mostra que nós devemos amar os nossos inimigos. O envolvimento dessa família, se esses 2 irmãos eram inimigos passados, a misericórdia divina trouxe para eles o laço de família e a figura de uma mãe para acabar com aquele ciclo de que um era vítima e o outro era o algoz. Um era vítima e o outro era o algoz. Às vezes, séculos, milênios, encarnações atrás de reencarnações. E vem o Cristo nos trazer o exemplo de amar ao nosso próximo, de amar o nosso inimigo, de amar aqueles que não nos querem bem, de amar aquele que nos quer mal. É esse o nosso desafio. Nós precisamos ter o amor de Jesus dentro de cada um de nós. Só assim nós conseguiremos vencer, mas não vencer o mundo, vencermos a nós mesmos. O grande desafio nosso aqui na Terra é vencermos a nós. Aí às vezes nós nos questionamos com alguns hábitos ruins, vícios que não conseguimos dominar, atitudes que fazemos durante milênios, séculos. Como nós podemos deixar
de fazê-las. Só tem duas maneiras. Somente duas maneiras nós podemos aprender: ou pelo amor ou pela dor. Não existe outra maneira. Mas se nós quisermos aprender pelo amor, aprendermos com o ensinamento do Cristo em nossas vidas, sigamos o seu exemplo. Na literatura espírita, quantos livros tem para nos esclarecer? A história de André Luiz, um médico aqui na Terra, que lá no plano espiritual André Luiz não foi um médico. André Luiz foi um grande jornalista, um curioso, porque tudo ele queria saber. A nossa doutrina espírita é uma doutrina de curiosos. Nós temos que ter curiosidade para estudarmos. A doutrina espírita é uma doutrina que é baseada em perguntas e respostas. Temos o livro dos Espíritos, temos o livro dos Médiuns, que é a continuação. Temos que aprender. Só assim nós vamos conseguir vencer o homem velho, o vício ruim, o hábito que queremos largar. Nosso tão querido Dr. Erma sempre nos orienta, sempre nos fala que é muito difícil nós largarmos um vício, porque praticamos esse vício por 100, 200, 300, 500 anos. A gente só consegue largar de uma maneira: estudando e colocando virtudes em nossos corações. Somente assim. Não existe outra maneira. Nós não vamos conseguir amar o nosso inimigo de uma hora para outra. O Cristo, quando falou em amar o seu inimigo, Pedro questionou a Jesus, porque Pedro parece que somos nós na época do Cristo. Questionador, tudo que ele não entendia, ele falava com Jesus e falava assim: Senhor, como eu vou amar alguém que lhe quer mal? Como eu vou amar a quem quer mal o que o Senhor me ensina? Como eu vou amar alguém que quer mal ao meu semelhante que eu amo? E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tens que amar, mas se não consegues ainda amá-los, aprendes a suportá-los, a não emanar a vibração no mesmo pensamento daquele companheiro que nós não sabemos o quanto nós contribuímos para que ele esteja naquele estágio. Quando nós participamos na reunião de tratamento espiritual, na reunião de desobsessão, quantos companheiros desencarnados vêm ao trabalho mediúnico que desconhecem que estão desencarnados, ou que chegam e falam: eu não vou largar ele, porque eu não acredito que ele tenha melhorado. Eu não vou deixar aquela casa, porque eu não acredito que ele seja essa pessoa boazinha. Porque nós temos um histórico. Hoje nós carregamos o Evangelho. Será que a gente estava carregando há 500 anos atrás? Há 1000 anos atrás? Há 2000 anos atrás? Eu não era boa coisa, tenho certeza, absoluta. Mas hoje a gente anda com o Evangelho. Hoje a gente bota água na nossa boca para não responder, porque a vontade dá, né?
Hoje eu controlo os meus instintos. Até pouco tempo atrás, não. Mexeu comigo, eu não levo desaforo para casa, não era assim? Mas será que a gente vai ter que viver eternamente assim? Se nós não quebrarmos este ciclo vicioso que existe em nossa vida, de nada adianta. Posso ler, estudar, saber todas as palavras do Evangelho, mas se não vivenciar, de nada adianta. Eu sou terceira geração de espírita, né? O meu avô era espírita, minha mãe era espírita e eu sou espírita. Isso não é mérito, tá? Isso para mim é débito. É assim, não tem como dizer que não conheceu a doutrina espírita, né? Então, assim, vai nascer mesmo em casa espírita para não falar nada. O meu avô desenvolveu um trabalho num centro espírita que ele fundou em Bangu, o Bangu 123, Centro Espírita Jesus Maria José. Ainda existe lá até hoje a casinha. Ele fazia a campanha do cobertor. Nesse período assim que nós estamos agora, antigamente tinha muito a campanha do cobertor, né? E ele comprava um cobertor que eu na época eu questionava muito ele. Ele comprava um cobertor grande de casal. E eu falava, o apelido dele era Pai Dedé, né? Não é porque ele era pai de santo, não, porque todo mundo chamava ele de Pai Dedé, Seu Costa. E eu falava assim: Pai Dedé, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor é burro. Eu falei: o senhor é burro, Pai Dedé. O senhor, em vez de comprar um cobertor de casal, o senhor compra 2 de solteiro. Aí ele olhava para mim e falava assim: ah, meu filho, você ainda não sabe nada. E eu achava que meu avô era burro. Depois eu vou dizer para vocês por que não era. Aí uma vez ele trabalhou na fábrica Bangu. Ele era eletricista da fábrica Bangu, sem saber nada de faculdade. Ele não fez faculdade, não existia faculdade na época dele. Ele tinha até um CRE que ele assinava como engenheiro algumas quilowatts de potência, não entendo direito, ele podia assinar. E ele só sabia ler e escrever, tinha feito até a 4ª série primária. Aí tinha o Dr. Silveirinha, que era o dono da antiga fábrica Bangu. Ele era amigo do meu avô. E fui com meu avô no centro da cidade. Ainda me lembro desse edifício, RB1, Rio Branco, número 1, lá perto da Marinha ali, agora tem o Museu do Amanhã, tem aquelas coisas ali, tá bonito ali, né? Era lá em cima, na cobertura. Nós fomos lá no escritório do Dr. Silveirinha. Passamos por 5 secretárias, chegamos na secretária particular dele, ficamos lá umas 2 horas, imagina eu, 13 anos de idade, hiperativo, achando que o meu avô era burro, esperando o doutor Silveirinha 2, 3 horas. Né? Eu imaginava, o doutor Silveirinha vai comprar uma fábrica de cobertor. Meu avô entrou, eu entrei, o doutor Silveirinha cumprimentou, foi aquela coisa, aquele papo, tomou um cafezinho, contou história antiga, 2 pessoas amigas contando a história, e ele falou assim: Costinha, tá aqui, ó, toma aqui teu cheque. Meu avô pegou, botou, dobrou dentro do bolso, fomos embora. Eu falei: caramba, esse cheque tá pesado, né? Falei: olha, esse cheque deve ser bom, poupudo. No elevador eu perguntei: e aí, Pai Dedé, quanto que foi o cheque? Acabou a campanha do cobertor? Aí ele olhou para mim, deu um sorriso, que ele tinha tido um derrame, e dava um sorriso de um lado só. Aí deu aquele sorriso, não falou nada. Nós fomos pegar o carro, ele dirigiu um Fuscazinho, num estacionamento quase em frente, e no carro eu falei: deixa eu ver o cheque. Aí ele me deu o cheque. Quando eu vi, tinha um cobertor. Eu falei: mas que velho sovina, mão de vaca miserável. Mas só faltou eu xingar, só não xinguei porque não... Mas pensei. Aí o meu avô parou o carro e falou assim: esse cobertor, para ele,
vai significar muito lá em cima. Um cobertor. Aí ele me explicou o porquê que ele comprava cobertor de casal. Ele falava assim: meu filho, no frio que a gente vive nesse período agora, o cobertor não é só um cobertor. O cobertor é parede, é telhado, é manta, é lençol. Se a gente comprar um cobertor pequeno, a gente pode até doar para mais gente, mas não vai atender a necessidade daqueles que são esquecidos, que vivem na rua. Eu calei a minha boca, botei minha viola no saco e falei assim: caramba, como eu sou ignorante. Um cobertor de casal, a campanha do cobertor. Quantas vezes nós achamos que as atitudes dos semelhantes têm que ser proporcional ao que nós pensamos que tem que ser. Olha o óbolo da viúva, aquela viúva que botava no gasofilácio aquela moedinha de 1 denário que fazia falta para ela, para o alimento, para a sua necessidade. Todos riam e zombavam. Quando chegou nos reinos dos céus, aonde ela estava? E aonde estavam os outros que doaram vários denários, várias moedas, várias situações? Então, queridos companheiros, que a história do cobertor seja feita para cada um de nós, que nós possamos doar o nosso cobertor para aqueles mais necessitados, porque não tem ninguém na terra que não possa fazer a caridade, e não há ninguém aonde aqui esteja que não necessite de uma palavra, de um carinho, de um afeto, de uma conversa, ou até mesmo de um cobertor ou de uma sopa quente, porque todos nós vamos para os nossos lares e dormimos tranquilos, quentes nesse frio, mas há vários invisíveis que estão lá fora. Esses são nossos irmãos também. Às vezes, irmãos que ainda não enxergaram o que nós enxergamos, mas não nos diferencia nada deles, se nós enxergamos mais ou enxergamos menos. O que nos diferencia são as nossas atitudes, são os nossos atos. É o que realmente eu vim fazer aqui no planeta Terra. O acaso não existe. Obrigada, Léo, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso médico das almas, e vamos pedir que nesse momento possamos receber através dos médiuns da nossa casa os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Que seja em nome do Dr. Herman, Antônio de Aquino, em nome de todos esses espíritos amorosos que aqui se encontram, pedimos a Jesus e a Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao trabalho do passe. Graças a Deus.
A leitura de hoje nos traz sobre o pão de cada dia. E quando lemos essa leitura, me vem à cabeça aquela frase: faça a sua parte e eu te ajudarei. E Emmanuel aqui nos mostra que o pão de cada dia, ele é um conjunto de atitudes que muitas vezes a gente espera que esse pão ele caia dos céus, como o maná caía dos céus para alimentar o seu povo. Porém, o pão de cada dia é uma coletividade do nosso trabalho. A gente pode arar a terra, colocar a semente, regar, mas ali Jesus atua, germinando aquela semente, florescendo, frutificando. Então é um trabalho em conjunto das nossas atitudes com a benevolência de Jesus, com a bondade de Deus Pai. Então a gente tem que entender, nessa passagem do pão de cada dia, que o pão que nos alimenta, aquilo que nós necessitamos a cada dia, não é um esforço único, é um esforço mútuo, que a gente não pode esperar que a dádiva divina caia dos céus sem que a gente tenha mudanças na nossa atitude, sem que a gente tenha carregado dentro de nós a nossa mudança íntima, sem que a gente tenha mudança nas nossas atitudes, sem que a gente faça dentro de nós aquilo que deve ser feito. Então, que a gente possa sempre seguir o exemplo de Jesus, onde a gente possa servir e não só ser servido, onde possamos a cada dia viver em comunhão, sendo servidos e servindo, sendo úteis uns para os outros, agindo na caridade, que é o nosso ensinamento maior dentro da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação, e que assim possamos cada dia mais construir o nosso caminho para que o nosso espírito seja cada vez mais próximos daquilo que Jesus espera de nós. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos vocês. Paz. Todos vocês que caminham com fé e com amor, trazem na alma sabedoria divina, trazem no consciente os conhecimentos divinos. Vemos a humanidade hoje com tantos problemas, por falta de incentivadores. Vem em torno de vós a etimologia para o mal que avassala, destrói e oprime. Vemos essa destruição, essa opressão em toda parte da terra. Vemos homens criando suas próprias dores, produzindo suas desgraças. Vemos e choramos por sabermos que são também filhos de Deus, são irmãos que nos dias em que se lembrarem que vieram ao orbe para alavancar com o progresso e incentivar para o bem e não para a destruição, lamentarão os erros que hoje estão fazendo. São pobres almas que ainda estão inconscientes
das leis de Deus, das obras do Pai. São inconscientes do amor do Nazareno, Filho de Deus. E que vocês, que já caminham com fé e esperança, na certeza que terão uma humanidade melhor, que já são conscientes do amor do Pai, do amor de Jesus, que sejam incentivadores das obras kardecianas, do amor da família cristã. São homens e mulheres que juntos caminham para alavancar com o progresso, e juntos estamos para auxiliar esses que ainda são inconscientes de tudo. Nós sabemos a necessidade de muitos trabalhos e que não será para hoje nem amanhã, mas que juntos, com fé e esperança, logo veremos novas mudanças. Somos irmãos que confiamos no Cristo, confiamos em suas ordens e sabemos que jamais Ele, o Criador de todo o universo, deixará o planeta acabar por falhas humanas, por falhas que cometem entre homens encarnados, ordenados pelos espíritos maldosos do além. Nós, junto a vocês, estamos pedindo a Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, para que entre em ação, para o retorno das famílias, e que vocês, os incentivadores do Cristo, possam realizar seus trabalhos com segurança e com determinação. Verão que terão sucessos. Os sábios, conscientes do amor de Deus, conscientes dos ensinamentos de Jesus, terão na consciência como manter, como fazer, como organizar uma família cristã. Lembrem bem, só se consegue caminhar, progredir, quero dizer, só se conseguem terem bons resultados nos trabalhos a que vocês forem designados, se tiverem na consciência as leis morais, as leis de amor e de caridade, se tiverem os ensinamentos de Jesus como essencial, como fundamental. Os espíritas são homens e mulheres que, por serem conhecedores, são os que mais são cobrados pelo Pai, são cobrados por amor, para que sigam caminhando sem ter medo, com fé e coragem, prontos para ajudar, prontos para amar e não para críticas ou cobranças. Nós, trabalhadores, sabemos que os homens encarnados estão sempre submetidos ao erro, às falhas. Por isso, estamos o tempo todo auxiliando vocês, orientando vocês. Quem disse que pedimos santidade? Pedimos seriedade e disciplina.
pois nem ele, o meigo nazareno, gosta de ser chamado como santo. Nós, às vezes, somos chamados de anjo do Senhor. Por estarmos tentando ajudar. Quando falo tentando, porque muitos não nos dão ouvidos e muitos são duvidosos, por isso nos atrapalham. Com isso, estou falando da falta de fé que ainda existe entre os homens que dizem ser cristãos. Reflitam bem nessas palavras, analisem. Estamos aqui para ajudar vocês. Se quiserem nossa ajuda, falo para todos vocês, fiquem na santa paz de nosso Jesus. Paz, uma irmã trabalhadora do Cristo. Obrigado, Senhor, por essas palavras, por esses ensinamentos. Que possamos, Senhor, continuar dizendo sim ao Teu chamado, ao trabalho na Tua seara. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Erma, Antônio de Aquino e todos esses espíritos tão amorosos que fazem parte da direção espiritual da nossa casa. Pedimos, Senhor, também que nos levem em paz aos nossos lares, ao retorno aos nossos lares. Pedimos a Jesus, nosso mestre e amigo tão querido, que continue orientando a direção do plano físico do nosso SEAP. Aos trabalhadores, aos frequentadores, para que possamos continuar com coragem, firme em nosso trabalho e no entendimento e na aplicação do Evangelho do Cristo. E assim, Senhor, em nome de Jesus, mas sempre acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para darmos por encerrado o trabalho dos passes da reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.